O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui nos estúdios da TVD, no programa Conexão Gospel, para poder falar do amor de Deus e trazer mais um testemunho de vida. Estamos com o presbítero Alexander Soares de Faria, 29 anos, casado com Tamires Ribeiro Soares, pai de 2 filhas, presbítero do Ministério Assembleia de Deus no Ipiranga, ligado à convenção como Expo e também CGADB. Presbítero Alexander tem o básico em teologia. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Obrigado por estar aqui conosco no programa Conexão Gospel para poder relatar um pouco da sua história de vida. Glória a Deus. É um motivo de alegria a gente estar aqui nesta tarde para poder falar do amor de Deus, para poder falar de um Deus tão grande na qual servimos. Trago saudações de paz do meu pastor Almir. Sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Sou casado, tenho minha família, minhas 2 filhinhas e estamos aí dando glória a Deus. Que maravilha! O pastor Almir já esteve aqui falando do amor de Deus. Então nós vamos trazer o missionário, o evangelista Charles aqui também na programação. Alexander, como que você não nasceu num berço cristão? Como que aconteceu a sua conversão? Como você foi alcançado? Porque a sua história de vida tem um passado muito difícil. E o que mudou a sua história? Glória a Deus. A minha vida, ela, igual o pastor relatou, eu não vim de um berço evangélico. A minha vida, ela não foi fácil e nunca foi fácil. Eu tive que aprender com as dificuldades da vida, do mundo, onde eu quis assim tomar minhas escolhas, eu quis assim fazer a minha vontade. E o mundo, ele tem um ditado, né? Que se a gente não obedecer dentro, o mundo lá fora ensina. E ele ensina da forma dolorida, cruel, sem piedade, sem misericórdia. Por muitas vezes na minha vida, por muitos acidentes, sofri muitos acidentes, muitos livramentos, e mesmo assim ainda, eu não conhecia a Deus. Eu falava a Deus porque eu ouvia o povo falar de Deus, né? Se Deus quiser, né? Deus está vendo, mas eu não conhecia verdadeiramente a Deus. Nem imaginava o que era ter um contato com o Todo-Poderoso. Eu não imaginava quão grande eram os seus feitos, que Ele pode e faz sobre as nossas vidas. Só que um certo dia, eu cansado dessa vida. Por quê? Porque o mundo aí fora oferece coisas momentâneas, pastor. A bebida, tudo é momentâneo. As coisas ilícitas são momentâneas. Quando eu chegava em casa, eu ia dormir, a minha alma estava vazia. Eu tinha me satisfazido de tudo, mas a minha alma ainda estava vazia. Eu sentia um vazio ainda dentro de mim. E um certo dia, um pastor, ele chegou e falou: você quer uma oração? Eu peguei e falei: eu quero uma oração, nunca ninguém orou por mim. Ele fez uma oração por mim, começou a falar algo a respeito da minha vida. Eu peguei e comecei, sabe aquele... Alguém falou alguma coisa da minha vida para ele. Não é possível. Ele falou: não, é Deus que está me revelando. Eu falei: se Deus está te revelando, eu quero conhecer então este Deus. E eu falei: eu quero ir no culto da sua igreja. Ele falou: então vamos numa quarta-feira. E na quarta-feira, assim, eu fui pro culto. Os louvores começou a ser entoado. E algo diferente começou a acontecer dentro de mim. Porque ali, através dos louvores, eu comecei a chorar. Meu coração começou a ser quebrantado. E eu vi que Deus estava fazendo algo ali naquele momento, na minha vida. E eu comecei a falar: pastor, eu quero ficar firme.
eu quero me batizar, eu quero fazer a obra. A sede, Aquela vontade de chama, aprender e mergulhar no oceano. aquela chama, pastor, sabe, acendeu dentro de mim. E o pastor me passou o discipulado, falou, é assim, assim, assim. Eu me batizei, foi uma bênção. Me batizei em 2018, dia 2 de dezembro. Batizei, foi uma bênção. Dia 28, não tem como esquecer essas datas. Dia 28 de novembro de 2019. Eu buscando a Deus, orando a Deus, sabe na onde? Eu estava no monte orando. Estava no monte orando, uma experiência que eu tive com Deus, e assim o Espírito Santo desceu e me batizou com o Espírito Santo. Eu fui batizado e selado. E ali reacendeu ainda mais a chama de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor. Então eu me dediquei a minha vida ao Senhor. Por mais que muitos não viam e acreditavam, mas eu estava ali fiel ao Senhor, me dedicando ao Senhor. E Deus lá do céu, Ele viu. E Ele nos recompensa. E assim eu comecei a servir ao Senhor na Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, juntamente com a minha esposa, missionária Tamires. O pastor Almir, um grande amigo, nos recebeu super bem. Fomos super bem recebidos, acolhidos. E começamos a fazer a obra do Senhor. E naquele momento o pastor Almir disse para mim, você vai servir a Deus como cooperador. Eu comecei a servir a Deus como cooperador, pastor. E servindo a Deus, fazendo a obra. Culto no lar, estamos no culto no lar. Culto ao ar livre, estamos no culto ao ar livre. Sem preguiça, sem murmurações, fazendo com excelência a obra do Senhor. Sempre servindo, né? Sempre servindo ao Senhor com alegria. Até que o pastor Almir chegou e falou, vamos te levar ao diaconato. Eu falei, amém, pastor, estou aqui para fazer a obra do Senhor. Fui levado ao diaconato e fazendo a obra, pregando, ministrando. E num certo dia ele falou, passou 4 anos. Ele falou, agora vamos te levar ao presbitério. E assim aconteceu na minha vida. Por quê? O nosso ministério, assim, ele, como posso dizer, não é uma dificuldade, mas é uma rigidez a mais para se levantar um obreiro. Pela necessidade. E também tem que ver verdadeiramente se o obreiro está apto. Por quê? Primeiro o obreiro ele é provado para depois ser aprovado. Correto. E eu estava passando pela prova e nem percebia. E até um certo dia, o pastor Almir chegou, você foi aprovado, você vai ao presbitério. Por quê? Eu via muitas pessoas sendo levantadas e eu dizia, a minha hora vai chegar. Porque a promessa de Deus na nossa vida está de pé. E assim chegou aquele momento, aquela hora na minha vida. Fui consagrado ao presbitério, a minha esposa foi consagrada à missionária. Foi bênção dobrada sobre as nossas vidas. E hoje servimos a Deus na Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, felizes, alegres, constantes na obra do Senhor. Né? Fazendo aquilo que o Senhor, que agrada verdadeiramente ao Senhor. E eu louvo e engrandeço o santo nome do Senhor. Jesus é bom em todo tempo. E Ele quer salvar também você e a sua família, a sua casa, como alcançou a vida do presbítero Alexander, alcançou a vida da sua família. As bênçãos de Deus certamente te alcançará se nós atentarmos para a sua palavra, se nós atentarmos para os seus estatutos, para os seus decretos, para as suas ordenanças. As bênçãos de Deus vai te alcançar, mas maior que as bênçãos de Deus é o Deus que abençoa e transforma a sua casa e a sua vida. Este Deus é poderoso e está trabalhando na sua vida. Fique conosco, voltamos já já após os intervalos. Glória a Deus. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania.
Loja 1 e Loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos com a programação Conexão Gospel nos estúdios da TVD. Presbítero Alexander, que bênção ouvir testemunho de salvação, como Deus alcançou a sua vida, né? O louvor foi como uma flecha no seu coração e a ousadia do pastor, né? Tá vendo aí, povo de Deus que está nos assistindo? Às vezes queremos falar tantas coisas, né? Por mim mesmo, queremos falar tantas coisas e o pastor só ofereceu uma oração. E através dessa oração ganhou a alma, ganhou a vida do Alexander. Alexander, deixa uma palavra de Deus, tá? Porque eu sei que quando nós abrimos a palavra de Deus, né? Deus é fiel e fala, sara, né? E podemos passar a vida. Glória a Deus. Vamos, livro dos Salmos, de número 46. Olha o que diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Somente esse versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quantas as vezes, pastor, estamos angustiados? Quantas as vezes se encontramos em momentos difíceis? Mas o Senhor a todo tempo está olhando para nós e dizendo: eu sou o seu refúgio. Aleluia. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu socorro. Quando a gente se encontrarmos tristes, cabisbaixo, a gente devemos se lembrar, pastor, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e um socorro bem presente na hora da angústia. Naquele momento de angústia, na qual a gente pensa que não tem mais saída. Deus assim lá do céu, Ele olha e diz: ainda tem saída, ainda tem solução, eu ainda tenho uma nova história para escrever, eu ainda tenho algo novo para fazer, porque Deus, pastor, assim escreve certo por linhas tortas. Deus, Ele costuma e usa um modo de trabalhar que a gente não entende. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, aqueles que não são para se fazer aqueles que são. Por quê? Porque Deus é especialista em trabalhar naquilo na qual ninguém acredita mais. Porque muitos olham e dizem: não tem mais jeito, não vai dar em nada. Aí Deus lá do céu olha e diz: para mim tem jeito, eu tenho solução. E que solução é essa? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Fique com esse versículo, espero que o Espírito Santo falou com você e aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo expresse em cada coração. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, Glória mas tu não serás atingido. Palavra gloriosa. Glória Deus abençoe. Dirija uma oração para nós, os telespectadores, que vão ser abençoados e agraciados pelo poder de Deus através da oração. Glória a Deus, oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nesta tarde estamos aqui diante da tua presença, Senhor meu Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor, nesse momento, a cada ouvinte, Senhor, a cada, Senhor, ó Pai, servo, serva, Senhor, ó Pai, que está assistindo neste momento, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, entrar com a tua providência, Senhor, visita o coração, a alma, o espírito, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, ir de encontro, Senhor, com as reais necessidade do teu filho, da tua filha, que através desta oração, Senhor, ó Pai, elas possam ser edificadas, moldadas, mudadas, Senhor, porque a oração do justo pode ir lá os teus efeitos, e eu creio, Senhor, ó Pai, que através desta oração, da palavra que foi entoada, o Senhor irá operar poderosamente em vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deixa o endereço da congregação, os dias de culto. Glória a Deus.
Eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, fica na Rua Piauí, número 441, bairro Vila Santa Rosa. Temos culto lá de quarta-feira a partir das 7h30, 19h30. Na sexta-feira temos oração a partir das 19 horas. E aos domingos temos cultos também a partir das 19 horas. Pastor Almir Lima, subsetor em São José do Rio Pardo. E também tem o nosso dirigente local, Evangelista Charles. Nos faça uma visita. Deus tem uma palavra ao seu coração. Glória. Alexander, obrigado pelo carinho. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo hoje e sempre sejam com cada um de vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.